dia, queridos amigos, todos bem-vindos. Mais um sábado, hoje 2 de maio de 2020. 9 de maio, desculpa. 9 de maio de 2020. Agora, 9 horas, do grupo Amigos da Fé, da Associação Espírita Mariana do Nascimento, do bairro Lagoinha, na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Começamos hoje lembrando do Dia das Mães. Então, hoje e durante todo o mês de maio, nós prestaremos uma homenagem especial a todas as mães. Muitos de nós, separados fisicamente das nossas famílias. Lembrando também quantas famílias estão enlutadas, no Brasil e no mundo. As nossas orações especiais nesse dia. Mas agradecemos, sim, a você que está aí nos acompanhando. Lembrando, caso ocorra alguma interrupção na conexão, não desista, entre novamente. Tudo fica gravado aqui na página do Mariana do Nascimento. Compartilhe aí com as pessoas queridas. Aqui na live, mande o seu nome, a cidade e bairro, independente aí da sua religião ou o local, o centro em que você frequenta. Vamos pegar o copo d'água para tomar no final da reunião e a garrafa com água, que essa água nós beberemos, durante a semana aí, e ao final eu passo as devidas orientações aí para todos vocês. Para o atendimento à distância, nós solicitamos que você mentalize ou escreva num papel o nome completo e o local das pessoas que estão necessitando de atendimento nesse momento. O atendimento especial, principalmente aqueles enfermos, ou, porventura, aí, estejam internados, estejam nos hospitais ou passando por dificuldades. Continuamos também pedindo apoio aos mentores da nossa casa, em nossas orações, aos trabalhos, aos trabalhadores e aos frequentadores da unidade ali do Mate João, da Rua Albuquerque Lins. Agora, eu convido a Thaís para novamente passar as orientações dos 4 caminhos de luz que ela tão bem fez a semana passada. Thaís, é com você. Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar um pouco sobre os 4 caminhos de luz. Nas nossas palestras, a gente sempre fala de fazer a oração do copo d'água, fazer a oração do sono útil, mas talvez muitos não saibam como devem ser feitas ou o que é e para que serve. São coisas simples que estão dentro dos 4 caminhos de luz, que são a oração do copo d'água, a oração do sono útil, o passe e o evangelho no lar. A oração do copo d'água e a oração do sono útil a gente deve fazer diariamente, sempre antes de dormir. Na oração do copo d'água a gente precisa de um copo d'água e pedir com todo o seu coração para que seja depositada nessa água enquanto você dorme tudo que você precisa para o seu bem físico, mental e espiritual. Coloca o copo do lado do seu criado mudo, ali na cabeceira da sua cama. Ai, Thaís, eu não tenho criado mudo no meu quarto. Não tem problema, põe lá na cozinha. O importante é você fazer essa oração. Após a oração do copo d'água, você faça a oração do sono útil, pedindo para que, enquanto o seu corpo físico esteja ali repousando para um novo dia, esteja se abastecendo de forças para iniciar um novo dia, que o seu sono seja um sono tranquilo, que se você tiver em sonhos, seus sonhos sejam em lugares bons, edificantes, que seja auxiliando o próximo ou adquirindo conhecimento.
Isso vai fazer com que o seu sono seja tranquilo. Ao acordar no dia seguinte, a primeira coisa que você vai fazer é agradecer pelo seu dia que está se iniciando nesse momento, pela sua vida, pegar o copo com água que você pediu na noite anterior e agradecer por tudo que foi colocado ali. Você agradece e bebe essa água. Continuando nos 4 caminhos de luz, nós temos o passe, que diante dessa pandemia momentaneamente está suspenso, fisicamente ali no nosso centro, mas as orações elas são muito bem-vindas e contribuem para que você fique bem. E o importante para que seja feito ao menos uma vez na semana é o Evangelho no lar, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Não, Thaís, mas eu não tenho o Evangelho. Não tem problema, faça com a Bíblia até você adquirir o seu Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é feito uma vez na semana, você vai escolher um dia da semana e um horário. Aqui em casa nós fazemos às 9 horas da manhã todo domingo. Então você convida as pessoas que estão na sua casa para fazer junto com você. Se elas não quiserem fazer, não tem problema, faça você. Isso serve para harmonizar o ambiente do seu lar, trazer boas energias e ajudar na proteção de todos. É simples, você pode fazer o Evangelho no lar em sequência, seguindo os capítulos ou abrindo aleatoriamente. Faça uma oração do Pai Nosso inicialmente para agradecer por esse momento na sua casa do Evangelho, com as suas palavras, coisas simples, não precisa ser nada muito complicado, é algo simples, como Jesus. Jesus sempre foi simples. A gente faz a leitura. Se você tiver com mais pessoas ali com você nesse momento, debata com elas a reflexão dessa passagem que você abriu no Evangelho. Terminou? Agradeça por esse momento. Esqueci de uma coisa. Sempre que você for fazer o Evangelho no lar, não esqueça também de colocar um copo d'água ou até mesmo uma jarra d'água. Após o Evangelho, quem participou bebe um pouquinho d'água para continuar a semana muito bem. Colocou na garrafa? Põe a garrafa na geladeira e vai tomando essa água durante a semana. Certo? Qualquer dúvida, só mandar um recadinho pra gente lá na página do Face. Um bom sábado a todos. Belíssimas orientações, Thaís, muito obrigado, São esclarecedoras e servem de grande orientação a todos nós aí. Quero agradecer agora as 33 pessoas que estão aí presentes conosco, Emília, Genival, Helena, Ade, Célia, Eliana, Rosângela, Laura, Thaís, Rosângela, Lurdinha, seu Miguel e a Miriam aí, toda a família. Seu Miguel, um abraço aí para o senhor, O Paulo, a Silvana, a Sandra, minha irmã aí, tá vendo os irmãozinhos aqui, Sandra? Um abraço aí, E Dulce também, companheira aí de trabalho. Eu queria, já foi alertado pelo grupo, mas a Maria Inês pediu orações para a gente colocar o nome. Com certeza, Maria Inês, estamos conectados aí, junto à espiritualidade e tenho certeza que já está sendo atendido aí nesse momento. Força, fé e confiança a Maria Inês e a todos vocês aí. Vamos, a partir de agora, entrar em vibração e prece, formando uma grande corrente de luz, de fé e de esperança. Respirem fundo. Acomodem-se nas cadeiras, no sofá ou no local que você esteja, entrando num clima de serenidade. Novamente, pedimos muita paciência, equilíbrio, sabedoria para entender e aceitar e superar as nossas dificuldades, tudo que nós estamos passando. Espalhemos assim a luz divina, irradiando amor, saúde e paz para a humanidade. Convido o Flávio, que aí está nos nossos bastidores, para que o Flávio faça a prece
de início da reunião. É com você, Flávio. Olá. Prece para o início da reunião. Rogamos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam lançar a desunião entre nós, e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontre acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir-nos, tornar-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência da benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato, que lhe é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim que o façam com fervor e recolhimentos necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abrir os seus olhos à luz e perdoai-as como nós perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente ao espírito da casa, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar por nós. Um bom dia. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, todos aqueles que já seguem os nossos trabalhos aos sábados presencialmente lá no Mariano, todos aqueles que iniciaram a acompanhar pelas nossas lives, né, e que agora estão todo sábado aqui conosco, e também aqueles que estão nos acompanhando pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos, que todos tenham tido uma excelente semana e que a luz de Deus nos incendeie, nos ilumine, nos fortaleça. Nós vamos dar continuidade aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vem realizando semanalmente, numa sequência do Evangelho, né? E nós estamos no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. E a espiritualidade, como sempre, é fantástica e deixou o tema de hoje, especialmente numa véspera do Dia das Mães. É um tema um pouco, assim, forte, né? Mas é muito importante para que reflitamos sobre os problemas que vivenciamos, cada um dentro da sua maneira, dentro da sua família. Como eu sempre explico, o Evangelho, os capítulos são iniciados com as codificações que o Allan Kardec fez, juntamente com os espíritos, das passagens de Jesus e dos ensinamentos de Jesus. E depois, ao final, ele coloca as instruções dos espíritos, que são as mensagens que os espíritos passaram para o Allan Kardec, na época da codificação, e que nós vamos entrar hoje nas instruções dos espíritos desse capítulo 14. Então, iniciando as instruções dos espíritos, do capítulo 14, o tema é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Foi uma mensagem passada por Santo Agostinho, em Paris, 1862. Vamos prestar bastante atenção, porque é muito esclarecedor, mesmo para aqueles que não seguem a doutrina espírita, mas que acreditam na reencarnação. É muito importante para que reflitamos e entendamos os problemas que vivenciamos.
A ingratidão é um dos frutos imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais revoltante. É particularmente sobre esse ponto de vista que vamos considerá-la para analisar-lhe as causas e os efeitos. Também nesta questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem, lança a luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes de sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar. Ou permanece estacionário até que deseja esclarecer-se. Isso tudo é o livre-arbítrio que Jesus dá a cada espírito, tanto no momento que está encarnado, quanto no momento que ele retorna para o mundo espiritual. Alguns partiram cheios de ódios violentos e desejos de vingança insatisfeitos. Mas, pela compreensão que alguns têm, por estarem mais avançados que os outros, conseguem distinguir algo da verdade e, compreendendo os desastrosos efeitos de suas paixões, tomam então por boas resoluções, reconhecendo que para chegar até Deus há somente um caminho: a caridade. Acontece que não há caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e não há caridade sem perdão. Eu vou repetir, gente, essa frase que nós temos que colocar sempre dentro de nós. Não há caridade com ódio no coração e não há caridade sem perdão. Então, com grande esforço, observam aqueles que odiaram na terra. Ao vê-los, o rancor é intenso. A ideia de terem de esquecer de si mesmos lhes revolta e revoltam-se ainda mais ao saber que têm que perdoar e principalmente amar aos que talvez lhe tenham destruído a honra, a fortuna e a própria família. Assim é que o coração desses infortunados está abalado, hesitam, vacilam, movidos por esses sentimentos opostos. Se a boa resolução triunfa, oram a Deus, imploram aos bons espíritos para lhe dar forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, após alguns anos de meditações e preces, o espírito aproveita de um corpo que está em preparo e encarna na família daquele que a quem detestou. Pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens superiores permissão para realizar na Terra os destinos desse corpo que acaba de se formar. Então, só uma pausa aqui. O espírito, quando cai em si e vê tudo aquilo que ele trouxe de uma encarnação passada, de rancor, de ódio, com uma determinada pessoa, um determinado espírito, ele caindo em si, né, e querendo buscar se conciliar com Deus, ele pede uma nova encarnação, justamente dentro da família daquele que ele teve as desavenças, ele se reencarnar dentro daquela família para ele tentar se redimir. E nem sempre ele consegue suportar ou vencer esses desafios. É o que nós vamos continuar vendo aqui. Qual será, então, a sua conduta nessa família? Dependerá da maior ou menor persistência de suas boas resoluções. O contato incessante com os seres a quem odiou é uma prova terrível sob a qual ele, às vezes, fracassa, se a sua vontade não for bastante forte. Desta forma, de acordo com a boa ou má resolução que tomar, será amigo ou inimigo daqueles no meio dos quais terá que viver. Assim, se aplicam ódios, repulsas instintivas, que se notam em algumas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada de fato nessa nova existência pôde provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é necessário voltar os olhos ao passado. Então é onde o Espiritismo nos dá essa visão, porque às vezes a criança tem aquele repulsa, aquele ódio, né? Não obedece os pais. Então, não houve tempo, somente nessa encarnação, nessa vida,
para essa criança criar essa repulsa e essa antipatia pelos pais. Então, o Espiritismo nos esclarece isso, que essas antipatias, esses ódios, esses problemas, vêm de outras encarnações. Espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do espaço para progredir. Cumpre vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Esta é a missão que vos está confiada e recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe dareis, ajudarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que, a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Olha que pergunta forte, hein? E Deus vai nos cobrar disso. Se permaneceu atrasado por vossa culpa, vosso castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós a sua felicidade. Então, vós mesmos, atormentados pelo remorso, pedireis para reparar essa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o rodeareis de melhores cuidados. E ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Então, Deus vai fazer sempre tudo para que nos reconciliemos e perdoemos esses nossos desafetos do passado. Não rejeiteis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim, e nem a sorte o enviou para vós. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e disso podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido. Que um ou outro veio para perdoar, ser perdoado ou expiar. Expiar é passar pelas provas, né? Expiações. Mães, abraçai o filho que vos causa desgosto e dizei a vós mesmas: um de nós é culpado. Fazei por merecer os prazeres que Deus concede à maternidade, ensinando os vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Porém, muitas dentre vós, ao invés de tirar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, mantêm e desenvolvem esses mesmos princípios por culpa da fraqueza com que agem ou por despreocupação. E mais tarde, vosso coração amargurado pela ingratidão dos filhos será para vós, já nesta vida, o começo da vossa expiação. Então, o que ele pede aqui às mães, né? Porque mãe é mãe, ela sempre vai aceitar, independente do que seja, né? Mas, apesar da aceitação e desse carinho de mãe, é função da mãe e do pai direcionar de forma melhor esses filhos que dão muito trabalho, não passando a mãozinha na cabecinha para que ele continue da mesma forma. Temos que direcionar da educação, o caminho da retidão e, principalmente, o caminho para chegarmos até Deus. A tarefa não é tão difícil quanto podereis pensar. Ela não exige o saber do mundo. Tanto o inculto quanto o sábio podem cumpri-la, e o Espiritismo vem facilitá-la, fazendo-nos conhecer as causas das imperfeições da alma humana. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. É preciso aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm origem no egoísmo e no orgulho. Analisai, portanto, os menores sinais que revelem o germe desses vícios, e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que criem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que corta os brotos daninhos à medida que os vê nascer da árvore. Até agora nós falamos muito, né, desses desafetos, mas também
todo esse ensinamento cabe naqueles espíritos bons. Então, aqueles espíritos que de outras encarnações já têm um caminho traçado para Deus, que tem a bondade, não tem o orgulho muito aflorado, não tem um ódio, ele vai ser um bom filho. E isso é a explicação para que você tenha um filho que tem uma afeição com você, tem uma retidão, e o filho que é meio problemático. Então, as explicações que são dadas aqui servem tanto para um quanto para outro. Quando os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos, e apesar de tudo não alcançaram êxito, sua consciência poderá ficar tranquila. E é natural o desgosto que sintam por verem fracassados todos os esforços feitos. Deus lhes reserva uma imensa consolação, na certeza de que isso é apenas um atraso e que lhes será permitido terminar, em uma outra existência, a obra começada nesta. E que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Deus não submete a provas aquele que não pode suportar, apenas permite as que podem ser cumpridas. É aquele velho ditado, né? Deus não dá a cruz maior que a gente não possa carregar. Se fracassamos, não é por falta de condições, mas por falta de vontade. Pois quantos há que, ao invés de resistir aos seus procedimentos, neles se satisfazem, e a estes que estão reservados os choros e os gemidos em suas existências posteriores. Admirar, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chegará o dia em que, ao culpado, cansado de sofrer, com orgulho por fim abatido, Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo, que se lança a seus pés. As grandes provas, entendei-me bem, são quase sempre o sinal de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando são aceitas por amor a Deus. Para o espírito, é o momento supremo, e é aí que importa não se lamentar, se não quiser perder fruto da prova e ter de recomeçar. Ao invés de lamentardes, agradecei a Deus, que vos oferece a ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando sairdes do turbilhão da vida terrena e entrardes no mundo dos espíritos, serei lá aclamados como o soldado que sai vitorioso da batalha. De todas as provas, as mais difíceis são aquelas que afetam o coração. Há os que suportam com coragem a miséria e as privações materiais, que é a resiliência, né? A resignação. Mas abatem-se sob o peso dos desgostos domésticos, esmagados pela ingratidão dos seus. Que angústia terrível! Mas o que pode, nessas situações, reerguer a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal e a certeza de que há longas discórdias? Não há desesperos eternos, porque Deus não quer que a sua criatura sofra para sempre. O que há de mais consolador e mais encorajador do que o pensamento de que depende só de si mesmo, de seus próprios esforços, abreviar seu sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Mas para isso, não se deve estacionar o olhar na terra e ver apenas uma existência. É preciso elevar-se, planar no infinito, no passado e no futuro. Então a gente não pode só enxergar essa vida que estamos, né? Só enxergar os problemas e as bondades com visão única e exclusivamente dessa vida que estamos vivendo hoje. Nós temos que saber enxergar as vidas que tivemos no passado e as futuras vidas que teremos pela frente. Então, a grande justiça de Deus se revelará aos vossos olhos, e encarareis a vida com paciência, pois tereis a explicação do que vos parecia como monstruosidades da terra, e as feridas que recebestes apenas vos parecerão arranhões. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem no seu verdadeiro sentido. Já não são mais os frágeis laços da matéria que reúnem os seus membros, mas sim os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam ao se purificarem,
ao invés de se destruírem pelo efeito da reencarnação. Então, os laços de família, como a gente sempre diz, não se quebram jamais. Eles vêm de outras encarnações, vêm passando por várias e várias encarnações, cada vez mais se unindo e se consolidando e se fortalecendo no amor de Deus. Os espíritos reúnem-se e formam famílias, induzidos pela identidade de progresso moral, semelhança de gostos e de afeições. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, procuram-se para se agrupar, como o faziam no espaço, originando-se as famílias unidas e homogêneas. Foi o que eu disse, o laço de família vai se consolidando a cada nova encarnação. Se nas suas peregrinações ficarem temporariamente separados, mais tarde eles se reencontram, felizes com seu novo progresso. Entretanto, como não devem trabalhar apenas para si mesmos, Deus permite que espíritos menos avançados venham encarnar entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos para progredirem. Então, essa família consolidada, cheia de amor e ternura, que vem vindo de várias encarnações, né? Não adianta, Deus não quer que a gente se mantenha só nessa bondade, nós temos que trabalhar em prol do próximo, né? Fazendo a caridade. E aí o que Deus faz? Ele traz um espírito menos avançado, menos com menos bondade dentro de si, né? Que tem a maldade, que tem o ódio. Então ele traz para dentro dessa família, para que essa família tenha essa missão de ajudar esse espírito, ou seja, fazer a caridade. Causam, por vezes, perturbações no ambiente, mas, e aí que está a prova a executar, recebei-os como irmãos, ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se alegrará por ter salvo alguns náufragos, que, por sua vez, poderão salvar outros. É uma lição muito forte, mas muito esclarecedora, né? Porque todos nós temos sempre alguém, né? Algum ente que, vamos se dizer, não encaixa, né? Não dá a liga dentro da família. Mas nós temos que aprender a cada dia uma lição breve e curta. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Eu faço a minha parte, você faz a sua parte. Então, se eu fui desavença para um filho ou para um ente querido, eu tenho que me transformar e eu tenho que mudar para que não deixe acontecer. E se esse ente querido, esse filho, tiver esse rancor, tiver esse ódio de você, nós temos que saber entender, estar de braços abertos, com o amor de Deus, para saber entender esse espírito e poder ajudar e podermos unir e trazer esse amor e essa caridade de Deus para dentro da nossa família. Um feliz Dia das Mães para todos. Possamos refletir imensamente, tanto com o nosso papel de pai e mãe, e principalmente quanto o nosso papel de filho. O que nós estamos fazendo de bom, tanto quanto pais, educadores, quanto como filhos, né? Que devemos entender e melhorar a nossa convivência familiar. Bom dia a todos, possamos prosseguir agora com os nossos estudos e nossas orações. Eu convido a Rosângela para fazer o estudo do livro Minutos com Chico Xavier. O título de hoje é Como Enxergamos. Meu Deus, a vida é tão bela. Uma folha de qualquer planta, vista com os olhos da fé, é uma página tão bela como Shakespeare. Ao ler este pensamento de Chico, ocorreu-me ao que Jesus disse
respeito de uma... Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Chico tinha olhos bons, olhos espirituais, porque os materiais eram doentes. Nós, ao contrário, temos na maioria das vezes boa visão física, mas espiritualmente nossos olhos não conseguem captar as belezas que Chico Xavier observava. E fazia isso não pelas telas mediúnicas, mas pelas lentes do homem comum. Havia em Chico uma predisposição para captar a beleza que se esconde em tudo que foi criado por Deus. Por isso ele dizia que a vida era tão bela. Era bela porque Chico procurava beleza nas pessoas e tudo à sua volta. Chico sempre dizia que mesmo enternecido, ele não se importava e beijava leprosos e mendigos com feridas purulentas, abraçava presidiários, beijava a mão de adversários. Todos eram irmãos queridos. Precisamos refletir a respeito da forma pela qual estamos enxergando a vida. Qual é a nossa predisposição? O que estamos decididos a encontrar? Divisar a beleza da vida ou a maldade do mundo? Procurar os defeitos das pessoas ou ressaltar-lhes os talentos? Focalizar as oportunidades ainda inexploradas ou as portas que se fecharam? Agradecer pelos amigos que o compreendem e o apoiam ou se queixar da incompreensão de alguns? Acreditar na esperança ou cultivar o desespero? Recordemos que Jesus, ao afirmar que os olhos maus nos levam à escuridão, isto é, levam-nos a viver uma vida sofrida. A felicidade é muito mais uma questão de olhar para a vida do que propriamente aquilo que nos acontece na vida. Chico era feliz porque tinha um olhar bom. E quanto a nós, já conseguimos enxergar quanta beleza há em nossa vida? Bom dia a todos. Depois desses dois enriquecedores estudos que tivemos, né? Possamos refletir bastante. Vamos continuar agora nessa frequência tão boa, nessa energia tão positiva que estamos sentindo, essa conexão tão forte que estamos aqui. Vamos todos agora com essa mesma força, com essa mesma energia, realizar a oração a Bezerra de Menezes. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. E Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os
divinos exemplos de Jesus Cristo. É isso, né, meus irmãos? Maravilhoso esse estudo, esse entendimento, principalmente essa grande conexão com a espiritualidade. São Miguel, queria mandar mais uma vez um abraço aí para o senhor, né? O senhor que conversamos aí durante a semana, sempre nos auxiliando para o andamento aí dos nossos trabalhos. Então, um abraço ao senhor, um abraço a toda a família aí, né? E a grata satisfação que a gente tem de saber que, apesar de todo esse confinamento, o senhor está bem, se mantém firme e forte aí. Para isso, São Miguel, vai mais a leitura aí do Evangelho de Chico. É uma homenagem sempre ao São Miguel, estou representando aqui, que ele gosta muito desse livro, todos nós, né? Aos sábados aí senti muita falta, porque é de surpresa, né? Inclusive não sabemos, nem sei o que é que vai cair daqui. Então vamos ao que reserva para hoje. Espero que seja algo mais tranquilo, né? Uma mensagem gostosa e que a gente possa fazer os comentários aí, especialmente as nossas mães. Vamos lá, ó, tá aqui, sorteio aqui ao vivo e a cores. O item é o 74. Te recebemos num educandário, uma criança complexa pelas rixas domésticas constantes, ou comprometida pelo comportamento menos feliz que adotemos entre as paredes de nossa casa. Se a criança revela indiferença religiosa, por que sejamos indiferentes ante Deus dentro do lar? Se nós não temos tempo, se não buscaremos tempo para ensinar a oração aos nossos filhos, se não nos lembramos de nossas grandes mães, aquelas mães abnegadas que nos ensinaram a colocar as mãos postas e orar em nossa infância, se não achamos ensejo algum para o cultivo do ensinamento cristão, nós que temos uma profunda dedicação hoje ao progresso da técnica, da radiofonia, no cinema, na televisão, embora não esteja em nosso intuito condenar de maneira alguma esses frutos do progresso da inteligência, mas nós encontramos tempo para essas diversões, para estes instrumentos de nossa cultura, que são realmente também dádivas do nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós na Terra, por intermédio da ciência, que a Ele tudo devemos atribuir no terreno das melhorias e da melhoria desse mundo. Como esperar que nossos filhos tenham a alma evangelizada para servir em nossos cultos de fé ou dignificar as nossas escolas? Os primeiros mestres são os pais. Vou repetir. Os primeiros mestres são os pais. O exemplo há de começar em casa. A demonstração há de iniciar-se pelo pensamento, pela palavra, pela atitude e pela vivência. Gente, a emoção aqui transborda nesse momento. O quão maravilhoso é essa espiritualidade. O Álvaro já falou
não coincidência nenhuma, o tema que veio, né, sobre os filhos ingratos. E agora eu sorteio aqui ao vivo a lição comprovada por vocês sobre a nossa responsabilidade de pais, especialmente, né, no dia de hoje, que nós estamos falando das mães. Muitas vezes, as famílias atuais estão delegando a função aos terceiros, a babá, a escola, e deixam de estar ou dando até algum equipamento tecnológico, achando que tudo isso vai substituir. Mas Chico Xavier nos orienta e nos adverte. Essa é a nossa função, a função de pais. De pais. Ensinarmos, desde pequeno, unirmos as mãos, agradecermos a Deus, para as criancinhas, né? Lá, o Papai do Céu. Seja a forma que você comece desde cedo. Essa criança vai ter uma rotina, ela vai ter um hábito. Consequentemente, ela vai ser uma criança melhor, um adolescente menos rebelde e, com certeza, um adulto melhor. Assim seja. Agradeço imensamente a espiritualidade aí por todas essas orientações passadas no dia de hoje. Convido o Álvaro para fazer a prece de concentração. Está com você, Álvaro. Vamos agora, depois dessas reflexões maravilhosas, essa luz que a espiritualidade nos colocou, vamos agora nos tranquilizar, tentar nos conectar mais ainda com Deus. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola da Alma. Vamos fechar os nossos olhos, nos concentrar. Respirem fundo e vamos pedir juntos que os espíritos de luz nos envolvam. Que essa manhã de sábado seja restauradora e que possamos respirar juntos a energia divina. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que esteja dentro da nossa casa, para que haja paz entre nossos familiares. Vamos imaginar a nossa casa, passeie pelos seus cômodos, pedindo aos espíritos de luz que o ajude a fazer uma limpeza espiritual e que eles estejam sempre lá dando proteção para a nossa família. Agora vamos imaginar o ambiente do nosso trabalho e pedir proteção a todos os que trabalham naquele lugar. Que a paz de Jesus nos ensine a perdoar, que saibamos transmitir a serenidade e que possamos nos deixar umidificar por Deus. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por esses momentos que passaremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Nessa profunda energia e luz,
vamos todos cantar juntos essa música maravilhosa, Quanta Luz. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Você, Silvio. Agradecemos a espiritualidade maior que nos orienta e nos protege. Então, com esse copo d'água que a espiritualidade fluidificou durante todos esses momentos aí, agradecemos. Lembramos também aqueles que reservaram a sua garrafa de água. Essa garrafa também está fluidificada. Nós orientamos que vocês ministrem, que vocês ofereçam aos seus familiares aí durante toda a semana, né? 2, 3 vezes por dia, assim que vocês acharem conveniente. Conforme ela for diminuindo, podem completar quantas vezes forem necessárias, tá? Até a próxima semana. Durante esse mês de maio, nós vamos homenagear todas as mães, não só amanhã, mas durante todos os sábados aqui, durante o mês de maio, prestaremos aí as nossas homenagens. Tanto as encarnadas quanto as desencarnadas. Mãe é sempre mãe. E todos têm uma. Todos têm uma. De sangue ou de coração.
Por isso eu convido a Aline para esse momento fazer a leitura aí e prestando a nossa homenagem a todas as mães. É com você aí, Lourdes. Essa daí vai ser para você, minha e do Álvaro aí. Mãe, você partilhou com Deus a criação da minha vida. Depois me ensinou a viver, respeitar, dar amor aos meus semelhantes. Quando todos me abandonaram, você estava comigo. Você me ensinou a ter paciência, a perdoar, sentir confiança e a segurança de um amor constante, incondicional, que me faz sentir um pouco do quanto Deus me ama. Aprendi a sorrir com o seu sorriso. Tudo que sou e espero ser, devo a você, minha mãe. Uma grande homenagem dessa. Eu vou fugir um pouquinho do script e vou pedir para emendar e que façamos uma oração à Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e por toda a vida eterna. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Uma justa homenagem às mães, né? Fazendo uma Ave Maria, todas as bênçãos de Deus, e que nos fortaleçam e fortaleçam todas as nossas mães desse Brasil todo. Agora gostaria de, nos momentos de finalização da nossa live de hoje, primeiramente quero agradecer a todos que colaboraram na venda das massas, que foi um sucesso novamente, e eu tenho certeza que cada um que comprou, adorou e que já fez a sua massa, que adorou, porque ela é sensacional. Gostaria de convidar a todos para que continuemos com a nossa missão de arrecadação de alimentos para a confecção de cestas básicas que a Associação Espírita Mariana do Nascimento faz mensalmente, no último domingo de cada mês, a entrega dessas cestas para cerca de 70 famílias. Como no momento a gente vem dizendo que a associação está fechada, com as portas fechadas pela pandemia, nós temos, que deve estar aparecendo aí na tela para vocês, 3 locais para que quem puder colaborar possa entregar nesses locais e que a nossa diretoria vai se incumbir de recolher para que no final do mês possamos elaborar essas cestas básicas. Esses 3 locais, o primeiro é ali na Notebook Not Center, no Jardim Paulista. Nós temos a Ribershine, aí na Rua Niterói, pertinho do centro, e também a Plug Me, que é lá na torre do Shopping Iguatemi. Então, temos esses 3 locais, é só levar lá, que as pessoas responsáveis têm o endereço tudo certinho ainda aparecendo para vocês aí. E também gostaria de salientar também que a associação, por estar fechada, as nossas arrecadações caíram muito, né? E nós temos os nossos funcionários, temos as contas para serem pagas, né? Precisamos de colaboração. E colaboração, como é uma associação, nós precisamos de associados, precisamos de doações. Então, nesse momento, talvez, quem não é associado, mas tem a condição de colaborar. E depois que passarmos e regularizarmos, você pode fazer o seu cadastro e passar a ser um associado. E aqueles que já são associados, não esqueçam de fazer a sua colaboração e pagar a sua mensalidade. Cada um pague o seu valor, aquele que estipula e que está dentro do seu orçamento. Deve estar aparecendo aí na tela até o número da conta da agência e do banco, da conta da Associação Mariana do Nascimento. Vocês podem fazer as suas doações
e depois pode mandar através do Facebook ou do WhatsApp uma mensagem para os responsáveis, falando da sua doação, da sua colaboração ou da sua mensalidade. Gostaria agora, então, de fazer os nossos agradecimentos finais para finalizarmos. Que tenhamos uma excelente semana, cheia de luz, cheia de paz, tranquilidade, que possamos refletir nos ensinamentos que nos foram passados hoje, né, pelo Evangelho, pelo livro do Chico, do Minutos com Chico, do Evangelho do Chico, possamos refletir e, como eu já disse, cada um fazendo a sua parte, como bons filhos e bons pais. Que tenhamos um excelente Dia das Mães. Quero aproveitar e mandar um beijo para minha mãe, Lourdes. Fica com Deus, fica em paz e um grande abraço a todas as mães de todo o Brasil. Feliz Dia das Mães para todos. Com você, Silvio. Obrigado, Álvaro. Muito bom, né? Estarmos aí sempre nesse sábado aí. Eu queria agradecer muito aos 44, pelo menos foi até o momento que eu consegui verificar aí na nossa live, 44 participantes, né? E algumas mensagens aí. A Rosana falou em determinado momento, né? Que sempre é uma linda lição. Ela estava falando lá do Evangelho. O Miguel, né, agradeceu muito ao Flávio pela bela oração, a Maria Alice, a Sandra Araújo, a Marta, o Francisco também comentou, lição maravilhosa a do Evangelho. Mônica, né, ela estava com contato com a prima, a Célia, a Helena. Essa mensagem é importante, falamos aqui, mas vou repetir. Não há caridade sem perdão. É isso mesmo, Helena. Verônica, a Sandra Guiducci, né? Os filhos, às vezes, é muito difícil, né? Esse trabalho aí com os filhos. Deus me ajude. Tenho certeza que, além de estar ajudando você, está ajudando todos nós aí nessa batalha diária, né? Com os filhos, com os netos e todos os afins aí. O Carlos e a Jane lá em Cravinhos, Silvana, outra mensagem aí, outro recadinho, provas, né? Uma lição. A Maria Tereza, a Lourdinha aí, Álvaro, ó, mandou um recado para você. Linda mensagem, né? Isso tudo do amor dedicado ao casal aí, em relação aí à Amandinha, né? Nossa querida Amanda aí, que já nos deixou através do seu desencarne, mas tenho certeza que é uma das estrelinhas que nos guiam e nos orientam aqui. Né? A emoção vem, né? Também do tio e de toda a família aí. A Nair está lá em Brodowski com toda a família. A Vilma, a oração fortalece. Eliana, né? Essa guerra invisível. Fiéis, se vamos ser fiéis a esse Deus maior, ele nos guie e nos oriente. É uma linda homenagem também que a Vânia agradece, essa linda homenagem que a Aline fez às mães. A Emília, o Paulo e tantos outros aí. Me desculpe se eu não consegui falar o nome de todas as mensagens aí, mas só tem uma palavra: agradecimento a todos vocês que estão nos acompanhando, né? Compartilhem aí essa nossa live, compartilhem com as pessoas que não assistiram, está gravada, entre no Facebook aí do Mariano e vamos disseminar coisas boas. Coisas ruins está sendo falado aí por tudo e por todos. Vamos falar também um pouco de coisa boa, de boas mensagens, né?
e dessa conexão junto à espiritualidade maior. Meus agradecimentos a todos, ao Grupo Mariano do Nascimento, um abraço lá ao seu Miguel. Eu dedico também aí o Dia das Mães à minha esposa, aí a Luciene, tá? Minha nora, a Fernanda, que deu para nós 2 princesas aí, a Ana Luísa e a Maria. Um abraço também aí nosso agora, meu, do Álvaro aí que está ao meu lado, da Sandra que está nos assistindo, a minha irmã aí. Um abraço à minha mãe, um abraço a todos vocês, que vocês tenham um belíssimo Dia das Mães, cheio de muita paz, muito amor, muito carinho a todos vocês. Até semana que vem. Obrigado por estarem conosco. Até mais.